gosto de cachorro, filho. Se você está pensando em fazer uma viagem pela Califórnia, esse vídeo pode te ajudar muito com os roteiros e também para evitar perrengues na viagem. Meu nome é Vitória Eu sou o Bruno. e sempre faz viagem, sempre adora viagem. E todo mundo pergunta, Vicky, como que você faz para viajar? Como que vocês conseguem comprar as passagens com milhas? Como que vocês conseguem juntar milhas? Como que vocês fazem os roteiros que ficam tão legais? Então a gente resolveu criar esse canal para poder compartilhar tudo com vocês. Então vamos começar. Bom, essa viagem nós fizemos um roteiro de 12 dias e nele a gente começou saindo aqui de Guarulhos, indo para Los Angeles. De Los Angeles pegamos um avião local até São Francisco e de lá começou o roteiro. Então passamos por São Francisco, fomos para o Silicon Valley, passamos também por o Lake Lake Tahoe. Tahoe. De Lake Tahoe fomos para... Éramos para ir A para... gente ia para Yosemite, mas teve um perrenguinho um pequeno que problema. a gente conta depois. Mas enfim, saindo de Lake Tahoe, a gente acabou indo para Monterrey. De Monterrey, passamos para Santa Bárbara. De Santa Bárbara, fomos para Santa Mônica e fechamos em LA. Então foi assim uma viagem super completa. A gente pegou a Rota 1, que é a Highway 1, que é a rota assim mais famosa da Califórnia. Pegando o Big Sur ali. Muito legal, mas tem várias dicas e várias coisas que a gente precisa falar para até para vocês não passarem os perrengues que a gente passou, para vocês se organizarem com relação à viagem, com relação a custos e tudo mais. Bom, o roteiro, como fizemos para definir esse roteiro, né? Nós queríamos conhecer a Califórnia, tínhamos dois locais em mente logo de cara, que era Los Angeles e São Francisco. Porém, estudando um pouco mais sobre a Califórnia, a gente viu que tinha um cenário bem amplo ali de geografia para a gente conhecer, né? Áreas que até então são poucas vezes faladas, mas tem uma riqueza muito grande de se conhecer, né? E é um estado que você passa por várias coisas completamente diferentes. Então, a gente passou por uma parte que tinha neve, a gente passou por uma parte que era um desertão, a gente passou por um lago gigantesco que você não via o fim, por mar, por praia. Então, assim, é meio que como se fosse vários países Um um único lugar só, um estado. único estado. Por que que a gente chegou por Los Angeles? Quer contar, amor? Basicamente, a gente tinha. A ideia inicial nossa era pegar a Rota One, ela voltando de São Francisco para Los Angeles. Então a ideia era a gente descer diretamente em São Francisco. Porém, como a gente conseguiu passagens muito boas para ir e voltar, a ida e a volta tinham que ser pelo mesmo local. Eu vou deixar um spoiler aqui de quanto a gente gastou na passagem, só para vocês ficarem mais curiosos. Mas o que que a gente fez? Já que a gente encontrou uma promoção legal, com preço hiper acessível, para chegar em Los Angeles e voltar por Los Angeles, nós optamos então em descer em Los Angeles, sair aqui de Guarulhos e ir para Los Angeles e pegar um voo até São Francisco para vir descendo. A ideia de descer até Los Angeles novamente foi pensando que a Big Sur, a Rota One, ela é mais bonita e vistosa para quem está descendo, não para Porque quem está subindo. quando a gente está indo ali com o carro, se você está indo de São Francisco para Los Angeles, você vê o mar do seu lado. Se você está fazendo o contrário, sentido contrário, você está fazendo o outro lado da estrada. Então o mar tá para cá, entendeu? Você não consegue ver tão bem como a gente conseguiu ver. Então o ideal sempre é fazer de Ah, não São o ideal, mas mais Francisco, bonito. é mais bonito, de São Francisco para Los Angeles. Então, como a gente conseguiu a passagem muito mais em conta de Los Angeles, a gente pegou o voo interno, que também foi barato. A gente fez um esquema de ir só com mala de mão, a gente não despachou na ida, porque a gente sabia que ia ter o voo interno é super caro para despachar mala. Chegou lá, a gente comprou uma mala extra para trazer as coisinhas, porque Estados Unidos você sempre vai querer comprar coisa, porque sempre tem coisa muito boa de comprar. Legal de São Francisco. Primeiro, eu acho que a vibe da cidade é ótima. É uma cidade que ela acaba sendo ali uma cidade bem urbana, mas ao mesmo tempo ela tem um ar de tranquilidade. Então é bem legal, ruas bem planejadas, por mais que a gente tenha diversos morros lá, a gente consegue ter uma vista bem bacana de qualquer ponto da cidade. E o transporte público lá funciona bem, né? Então a Exato. gente fez tudo de ônibus, de trem, Uber. Uber, a gente não precisou do carro lá. Até porque carro lá
tem a questão dos estacionamentos. É muito parecido com Nova York. Estacionamento em São Francisco é super caro. A gente passou em alguns que era assim, $80 para A estacionar o carro, diária. então a gente acabou não pegando o carro nesse primeiro momento. E não fez falta. A Não gente fez falta. conseguiu fazer tudo com o transporte local e de Uber. E no dia 27 também teve um perrenguinho. A gente vai contar todos esses perrengues em outro vídeo para vocês aprenderem e já tomarem cuidado para não acontecer com vocês. Mas teve um perrenguinho, enfim, a gente pegou o carro e fomos em direção ao Vale do Silício. Isso. E a ideia lá no Vale do Silício era a gente passar pela Google, pela Apple, conhecer também uma casa que virou uma fundação de Stanford, onde começou o projeto da HP e depois passar em Stanford. Na universidade. Essa era os destinos que nós traçamos. Uma vibe assim surreal, porque é uma cidade que tem pessoas mais velhas, mas ao mesmo tempo tem gente muito nova por conta da faculdade. Então a gente foi num mallzinho lá que tinha, Dentro de Stanford mesmo. dentro de Stanford, e aí tinha o pessoal fazendo pilates, as senhorinhas tomando café e conversando. Então, assim, sabe aquela vibe de cidade pequena, mas não é tanto? Enfim, foi bem legal. Saindo ali do Vale do Silício, a gente seguiu viagem até chegar em Lake Tahoe. E como demorou na Apple, a gente acabou chegando em Lake Tahoe ali quase 10 horas da noite. Então a gente já chegou, tomou banho e foi dormir para descansar para outro dia. A gente teve uma rota aí de umas 4 horas, né? Do Mais ou Vale do menos 4 Silício horas. até Lake Tahoe. Lake Tahoe, assim, é uma cidade que é meio a cidade de veraneio e de inverno deles. Então, quando tá inverno, eles vão lá para esquiar e tal. E quando tá verão, eles vão lá pro lago para pescar, para ficar ali na prainha O deles que e é tal. o Lake Tahoe, né? Ele é um lago imenso e só que ele tá uma região alta de serra. Então, se Vai causando. abaixa a temperatura, lá neva, o lago congela, então eles têm essa diferente coisa. Se quando está calor, eles usam o lago, quando está frio, eles usam as montanhas para esquiar. E foi uma cidade que surpreendeu muito, que a gente não viu em muitos roteiros aqui no YouTube, mas que a gente adorou. A gente achou que vale super a pena passear lá. E assim, a gente dividiu aquele rolê de natureza com um pouquinho de loja. Lá mesmo a gente achou várias coisas com preço super bom. Eu comprei produtinho de cabelo, a gente comprou uma mala com preço muito bom que não acha, por exemplo, nessas cidades maiores, porque tem mais procura. Então a gente achou que foi legal, que valeu a pena. E lá o mais interessante eu acho que são as questões visuais, né? Tem muito mirante Ah, a para coisa você mais linda. A gente aproveitar, ficou até ver. zoando, né? A gente falava assim, ai não, já tô cansada de ver vista bonita. Mas é muito legal, é algo bem diferente para quem vive no Brasil, assim, é um outro tipo de Outra vibe. paisagismo. No outro dia de manhã, a gente acordou cedo e a nossa ideia era ir para Yosemite, que na verdade é um parque estadual que tem também ali perto de Lake Tahoe, que é bem bonito. Perto assim, né? Umas A duas gente horas e ainda meia. conseguiu fazer algumas paradas bem bonitas, alguns lugares que que as pessoas não costumam comentar. Então, apesar de que a gente não conseguiu chegar em Yosemite, a gente vai contar isso no outro vídeo, o que que aconteceu. Mas a gente pegou uma estrada muito bonita, que a gente achou que valeu muito a pena, então eu vou deixar o nome da estrada aqui e os pontos de parada que a gente fez, porque foram lugares assim que a gente achou até mais bonito do que a Rota 1, né? É, mas assim, acho que foi mais surpreendente pra gente. Acho que foi porque são lugares diferentes do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver uma estrada muito bonita, com mar, enfim. E lá a gente viu estradas que a gente não costuma ver aqui. Monte Rei, eles falam que é meio que o local de parada ali no meio do caminho do Big Sur. Então, a maioria das pessoas que fazem a Rota 1, elas fazem São Francisco, para ali Monte Rei, e tem Carmel by the Sea, que é uma cidadezinha do lado, e também fazem uma parada em Santa Bárbara para descansar, para poder conseguir aproveitar mais, para não ficar uma viagem muito cansativa. E a gente acha assim que é essencial. Ai, não, eu tenho um dia para fazer o Big Sur. Gente, vocês vão ficar cozidos, não vão não vão conseguir aproveitar, vão querer chegar logo, vai ficar aquele desespero, enfim.
Então, eu acho que realmente tem que ter esses pontos de parada para descanso. E Monte Rei é uma graça. É. É assim, uma cidade super gostosa. A gente ficou em hotéis muito bons lá, com café da manhã bons, que a gente até surpreendeu, né? Sim. Pensando no nível, assim, Estados Unidos, porque lá é pão e olhe lá. A gente pegou um hotel lá, que eu vou deixar o nome aqui também, que tava super gostoso o café da manhã. A gente fez um passeio por ali rápido, mas a gente concentrou mesmo todas as nossas energias em Carmel, que, Foi assim, muito foi legal. muito legal. Carmel é uma cidade que você fala, meu Deus, que É delícia. um charme de É um cidade, né? charme, um charme, um charme, um charme. Carmel fica super do lado de Monte Rei, assim, coisa de 10 minutos de Isso. carro. E é uma cidade também de várias pirambas, então é rampa atrás de rampa. Tem o centrinho ali, que é um centrinho que tem muita loja, tem loja de grife, coisa chique, de Tem vários marca, bulevares, né? vários bulevares. Gente, assim, ela é caro. A gente teve que caçar para procurar o lugar que a gente ia comer, porque tava tudo bem caro. E a gente achou um lugar super gostoso, que eu também vou deixar de dica. E depois a gente pegou o carro e veio vendo as casas, assim, da costa ali de Carmel, que é a coisa mais linda, né, amor? Todas de frente pro mar ali. É. E assim, o que é curioso ali por mais que tenha o mar não é tão acessível Água para gelada. banho, né? A água do Pacífico ali é muito fria. Então eles usam mais a praia mesmo para tomar um sol, dar uma volta e não para Muito banhista. fazendo exercício físico, né, Exato. passeando e tal. Tinha feito, né, a parte de Carmel, mas a gente optou por pegar ali uma estrada que é a 17 Mile Drive, que é uma estrada que você paga um pedágio e você entra meio que num condomínio, é tipo um É, condomínio, né, amor? uma casa de luxo lá. Só mansão, só casa assim, linda, coisa mais chique da vida. As casas não têm número, elas têm nome. Então você já vê o nível, é tipo, ah, sua casa é a 1001? Não, a minha casa é a Vista do Mar. É, A minha casa é a Flor do Oceano. É um negócio assim. foi a Glass House lá que a gente viu. Glass House, tipo assim, a casa de vidro, enfim. Então é essa vibe. Mas é legal pegar essa estrada, porque tem vários pontinhos ali que são famosos. A gente fez uma rota assim mais curta Isso. para poder aproveitar mesmo o dia do Big Sur. E aí o Big Sur, o mais importante eu acho é que não tem sinal de celular em grande parte da estrada. Então você tem que ter o roteiro certinho. E isso foi mais um dos Salvar. perrengues que a gente É. acabou E assim, passando. a única opção que a gente tinha era usar o Google Google Maps. Maps. Eu costumo usar muito o Waze e o Google Maps a gente tem um certo trabalho com ele. É. Então, o Big Sur é uma estrada linda, tem vários pontos de parada, mas tem essa questão do sinal, que é um ponto de alerta aí para vocês. E assim, pensando em fazer até Santa Bárbara, a gente achou bem ok, porque a gente chegou em Santa Bárbara, não era tão tarde, a gente conseguiu descansar, conseguiu passear por ali na orla de Santa Bárbara. A gente chegou, era umas 3:30 da tarde, É, né? mais ou menos isso. Foi bem tranquilo. Então, foi bom porque daí você não chega só para dormir, você também conhece mesmo E o aproveita. lugar. A gente dormiu em Santa Bárbara, de manhã cedo acordamos e a gente foi no Outlet. O Outlet chama Camarillo. Isso. Camarillo. Outlet fica numa cidade ali pertinho, que é um outlet assim, Imenso. enorme, enorme, tem que fazer as coisas de carro. Assim, será que é maior até que o de Orlando que a gente foi, aquele Acho que sim. grandão? É gigante. Mas a gente achou que não estava compensando tanto, assim, pensando em custo de compra de coisas. Mas, assim, eu acho que é válido colocar uma parada de compras também, para você ver as coisas, enfim. E, e aí depois a gente chegou ali perto de Los Angeles, a gente ficou num hotel muito próximo do Santa Monica Pier. Então, no nosso final desse dia foi Venice Beach, Santa Monica Pier, a gente pegou a roda gigante, a gente foi ali por aquela parte de Los Angeles mais de praia e não tão central. Então, a É. gente optou por isso por dois motivos. Primeiro, porque a gente queria muito ir no Pier de Santa Mônica. E segundo, porque o nosso hotel ficou coisa de 15 minutos do aeroporto. Então, no sábado, quando a gente voltou, a gente não precisou acordar tão cedo para pegar trânsito, pegar estrada, enfim, para poder ir pro aeroporto. E assim, esse dia foi um dia bem frio, né? A Tava gente frio. tomou um vento gelado Eu vou botar a naquela. foto para vocês verem. Mas Não foi. é que tava Mas frio, estava é um que dia bonito. tava ventando Mas muito. estava um dia bem bonito, então o pôr do sol foi bem bonito É. lá. O pôr do sol lá é lindo, a coisa mais linda.
Aí no outro dia de Los Angeles, a gente começou pelo observatório, chama Griffith, É. não sei falar, observatório. E Lá a aí gente consegue ver a placa de Hollywood. veio a placa de Bem bonito Hollywood e também, tal, bem bem legal. legal. Até o meio-dia não paga estacionamento, então vai antes do meio-dia pra você economizar $10. E aí, o que que aconteceu? A gente ia no dia seguinte na Universal. Só que eu fui olhar o ingresso e falava assim: primeira entrada somente no dia 2. E eu falei: putz, amor, eu acho que a gente precisa entrar É, hoje. só para entender Esse ticket esse era 2 ticket, em um. ele daria direito a 2 dias para visitar o parque. É, eu não Porém, consegui você era comprar um obrigado a dia só. fazer um check-in no dia que eles especificavam. É, No caso, era bem o dia que a gente ia fazer o roteiro por Los Angeles ali, é. Hollywood. E aí, no fim, foi até bom. Por quê? A gente tava ali no Griffith a hora que a gente percebeu isso. E do parque, do Griffith até o parque, era 15 minutos. Então a gente acabou falando, ai, vamos mudar, vamos pra Universal mesmo. E aí a gente foi pra Universal, a gente chegou lá por volta das 11h30, meio-dia, e já ficou no parque até 7 da noite, porque a Universal daqui, ela fecha às 7 da noite. É, Então a gente conseguiu aproveitar o parque o dia inteiro. Mudou o plano, mas eu achei que no fim vale mais a pena fazer o Griffith e o parque junto. E é, depois é que pegar a depende. parte de Beverly É que Hills. depende. O parque da Universal na Califórnia, ele é muito similar, as melhores atrações dele é muito similar às atrações que tem em Orlando. Como a gente já conhecia a de Orlando, A gente sabia quais eram legais. então assim, a gente já foi direcionado já a alguns É, passeios. a gente anotou assim, ah, a gente quer ir em tal, tal, tal brinquedo. Então não ficou naquela noia de ir em todos. Aí deu É, tempo. eu acho que vale a pena depois a gente fazer até Um vídeo um só vídeo falando só disso. disso e de Orlando também, para falar dos parques, né? E eu acho que falando especificamente da Universal, de Sim. Hollywood. Então, aí a gente. Foi uma atração bem legal. Acho que o maior diferencial que tem lá é o tour, né? Que O dentro da tour. Universal, que você passa pelos cenários que a Universal criou e deixou lá para as gravações. Então tinha até área que a gente entrava e tinha que ficar em silêncio porque estavam gravando. E é bem legal, é muito interessante isso. E acho que foi a melhor coisa do dia pra gente Foi de muito informação, né? legal. Assim, valeu do ingresso valeu só por conta daquele passeio. Não, valeu o parque em si, mas essa foi a melhor atração, sem sombra de É, dúvidas. foi muito legal. E aí, basicamente, chegamos mortos do hotel e no hotel fomos descansar. E aí a gente acabou fazendo o que a gente faria no dia 2 a gente fez no dia 3 que foi a Calçada da Fama, Beverly Hills, o Rodeio Drive e só, né, amor? Só A isso. gente passou ali pelas mansões e tal. Mas assim, sinceramente, eu não sei se vale a pena passar pelas mansões, porque você só vai ver muro. As mansões mesmo, elas não são casas sem muro, igual as casas normais dos Estados Unidos. Então você vai passar por ali, você vai ver o portão da casa de uma pessoa famosa, assim. É. Não sei se vale a pena. Mas, enfim, aí no último dia, já era o dia da gente vir embora, a gente só foi ali organizando as coisas. Assim, foi uma viagem incrível. Vai ter aí a parte 2 contando os perrengues para vocês evitarem de passar por esses perrengues. Então, se vocês viram até agora, deixem aí o comentário, digam o que vocês acham. A gente vai fazer depois um vídeo, porque eu ainda vou planilhar tudo isso com todos os custos da viagem. Até compras, quanto que nós Tudo, tudo, gastamos. tudo, tudo, para vocês saberem exatamente o quanto vocês precisam levar. Pensando numa viagem econômica, porque a gente fez uma viagem mais Mas que econômica consiga mesmo. aproveitar, ver Mas algumas coisas diferentes, comprar alguma coisa também, isso. porque Fazendo o que a tem gente quer bastante, fazer, mas sem luxo. tem bastante coisas boas lá que vale a pena a gente ver. E Então, é isso. Então já curtam aí, já se inscrevam no canal para vocês continuarem acompanhando as nossas aventuras. essa só é a primeira que a gente está passando aqui. Então é isso. Um beijo. Tchau.